circuito. Veja o seguinte, essas três linhas aqui, ó, do RS, tirando essa de evitar, é igual às três linhas que tem no JK. Já que os dois ficam, ou seja, todas essas respostas que eu tirei daqui, que eram em cima dessas três combinações, são iguais no JK. Ou seja, se eu pegar isso aqui e copiar aqui no JK, ou até mais, se eu tirar o RS e colocar um JK aqui no lugar, cuidando para compatibilizar as entradas, né? Porque a entrada J é a do S. Então aqui, se eu pegar esse circuito que está entrando no S e fizer entrar no J, e esse que está entrando no R fizer entrar no K, se eu tirar o RS e botar o JK, não faz diferença alguma. Funciona exatamente igual. Tudo que o RS faz, o JK faz igual. Sem problema nenhum. Só que se eu fizer isso, eu vou estar menosprezando a funcionalidade do JK, porque o JK faz muito mais que o RS. Ele tem essa conexão aqui, que é vantajosa. Essa conexão aqui faz com que eu melhore essas duas do meio. O que está acontecendo aqui no estado atual e o próximo estado? Não estão se invertendo? Então, além dessa combinação aqui, que o JK tem, que o próximo estado é 1, também tem essa de baixo. Então, ela também tem duas opções para essas duas do meio, e o RS não tem. Ele tem duas opções para qualquer transição. No JK tem don't care em todas as transições. Não só na primeira e na última, tem as do meio também. Tá? Essas duas transições no JK e no RS são iguais. Ou seja, do 0 para o 0, serve essas duas. Tá? Mesmo estado, ou o estado 0, serve essas duas. 0, don't care. 0, don't care. Do 1 para 1, a mesma coisa. Serve essa e essa aqui. Serve as duas. 0 no K, don't care no J. Don't care, 0. Don't care, 0. Então, JK e RS no don't care é igual. Só que nessas duas do meio, além dessas duas que servem também para o JK, ele também tem essa aqui. Ou seja, para mim do estado 0 para o estado 1, serve essa que no RS serve também, né? Mas serve essa de baixo. Como é que eu vou representar essas duas aqui? 1, don't care. 1, don't care. E se eu estou no estado 1 e quero ir para o 0? Se eu estou no 1 e quero ir para o 0, serve essa e serve essa de baixo também. Porque ela inverte o estado atual, ela se inverte, né? Então, que valor eu vou ter no J e no K? Don't care, 1. Então, no JK, a tendência é que o circuito fique mais simples. Porque os mapas de Carnot terão mais don't care. Então, fazendo aqui o mesmo raciocínio, agora para o JK, vamos fazer tudo de novo. Vou olhar o estado atual, vou olhar o próximo estado, vou lá na tabela e vou ver o que acontece. Estado atual do Q1, flip-flop 1, era 0 e o próximo estado era 0. O que tem que ter? De 0 para 0, 0x. Mesma coisa que no RS, 0x. Aqui vai ser diferente, vai ser melhor. Se eu estou no estado 0 e quero ir para o estado 1, o que eu tenho que ter? 1x. 1x. Aqui estou no estado 1 e quero ir para o estado 1. Mesma coisa que o do RS. X0. Mas aqui, estou no estado 1 e quero ir para o estado 0. X1. No J0, no flip-flop 0. Então, Q0 de T, Q0 de T mais 1. Do 0 para 1, o que eu tenho que ter? 1x. Do 1 para 0, x1. Do 0 para 1, 1x. E do 1 para o 0, x1. Preencher. Eu vou fazer agora a mesma coisa que eu fiz para RS. Eu tenho que descobrir qual é o circuito, qual é a lógica que eu vou ter que montar na entrada do J e K para dar essa sequência de valores.
Tá? Então, por exemplo, essa aqui. Q1, Q0, Q1, Q0. 01, 01. 01, XX. Deu diferente aqui do RS, porque agora aqui não é 0. No JK é don't care. O que eu vou fazer? Vou agrupar. Porque isso vai dar um circuito mais simples. Tá? Qual o resultado que vai dar no J1? Q0. Agora o mapa do K1. XX 01. J1 e K1 tem a mesma solução. São iguais. J1 e K1 é igual a Q0. Então, vou pegar o meu flip-flop. JK. Flip-flop 1. Flip-flop 0. Na entrada J e na entrada K do flip-flop 1, eu vou ligar o Q0. Já. De lado assim é mais difícil. Agora, o flip-flop 0. Um X. Como é que eu agrupo aqui para dar o resultado do J0? Todos. E quando eu pego todos os valores de um mapa de Carnot, qual é o resultado que dá aqui? 1. Todas as saídas são 1. Não importa o valor da entrada, então o resultado é 1. Coisa parecida que deu aqui nesse exercício. 1. E se não tivesse nenhum 1, só zeros e don't care, o que eu faria como solução? Ninguém. Zero. É o contrário. Não agrupei ninguém. É mais fácil. É melhor do que ficar agrupando o don't care e encontrando um resultado. Põe o 0. Ah? E o K0? Que deu o contrário. X1. Mesma coisa. KJ0 e K0 é igual a 1. Esse circuito faz a mesma coisa que esses outros dois. E não precisou nem porta-loja. O circuito no JK tem essa tendência de ser um circuito mais simples. Tá? Isso aí é uma questão de prova? Não, a prova sempre que eu acho. Exercício 37. Prova vai ser que eu acho. Se aí tem 2, vai ter 6. 8. Pessoal, primeiro vamos ver qual é a importância do circuito sequencial. Já falei disso na outra aula. O circuito sequencial é uma forma de criar um algoritmo em hardware. É uma forma de criar um algoritmo em hardware. Então eu vou criar um algoritmo eletrônico, um algoritmo em componentes eletrônicos. Não vou criar um software, eu vou criar um programa direto no hardware. Só que nem sempre esse meu algoritmo vai ocupar todos os estados. Por exemplo, já vimos um exemplo na outra aula. Quando eu não tenho tarefas para colocar em todos os estados, vou ter estados que não vão fazer nada. São estados temporários. Isso quando eu analiso o circuito, eu vejo no desenho do diagrama o que aconteceu. Quando eu vou sintetizar, que é quando eu estou criando o meu programa, em hardware, eu vou colocar no meu diagrama todos os estados que eu vou precisar para fazer as minhas tarefas. Se eu tiver 5 tarefas para serem executadas em sequência por esse hardware, quantos estados eu vou precisar? Precisar 5. Tem 5 tarefas. Mas quantos flip-flops eu preciso para criar um diagrama que tenha 5 estados? Quantos flip-flops eu vou precisar? 2 não serve? Não, 2 dá só 4 estados. Tem que ser 3, porque acima de 2 bits é 3. Mas com 3, quantos flip-flops, com quantos estados eu vou ter com 3 flip-flops? 8.
8 estados. Mas se eu não tenho tarefas para todos os 8, eu não vou usar todos os 8, eu vou usar só 5. E eu vou ter que escolher. Vou escolher 5 estados desses 8. É o que está acontecendo no exercício 37, que vocês devem completar o diagrama, está faltando a setinha. Então, o diagrama 37 mostra uma sequência de estados, os 5 estados. Tá? Falta setinho, podem colocar ali. Então, as 5 tarefas que eu quero desenvolver nesse circuito sequencial vão utilizar esses 5 estados. E os outros 3 que estão faltando? Eles são estados temporários. Como eu não vou ter tarefa para eles, a princípio, não importa o próximo lugar que ele vai estar, o próximo estado deles. Só que não vale a pena eu determinar agora, começar a chutar, o 1 vai apontar para o 3, o 5 vai apontar para o 0. Porque dependendo da solução que eu vou dar para o meu circuito, talvez não fosse a melhor escolha. Talvez se tivesse escolhido outro estado, daria uma solução melhor. Porque de acordo com o diagrama de estados que eu tenho, as sequências de don't care que vão aparecer vai ser diferente. Então esses que não estão aparecendo aí, que são os temporários, eu vou deixar eles incógnitos por enquanto. Vou começar a montar o problema com o que eu tenho. Tá? Então vou fazer a tabela de estado atual, a tabela de estados, né?